Aqui é o professor Toninho de Química, né? E hoje nós vamos ter uma retomada, não é, das habilidades essenciais aí do primeiro ano do ensino médio. E aqui nós temos o nosso professor Josemar. Josemar, dá um alô aí para a turma. Boa tarde, os alunos do primeiro ano, né, do ensino médio, os professores que devem estar aí junto com a gente nessa etapa, nessa aula do primeiro ano, e apresentando aqui, né, a nossa aula, o nosso professor Toninho. Espero aí a contribuição de todos vocês para o enriquecimento da nossa aula durante esse tempo que teremos aí para a explanação do conteúdo. Passo a palavra para o professor Toninho. Bom, turma, então hoje nós vamos rever, não é, uma habilidade que já foi passada aqui no Centro de Mídia, e o nosso tema é nada em excesso é bom. Próximo. Os combinados. Ó, realize as atividades propostas, tá, no decorrer aí da aula, tá? Anote suas dúvidas, o professor Josimar vai estar lendo aí no chat, e use o caderno do aluno, volume 2, onde a gente vai estar aí trabalhando, né, e seguindo o currículo, tá, do Estado de São Paulo. Bom, a habilidade, né? Qual é essa habilidade de hoje? Aplicar as leis de conservação de massa e proporções fixas para prever massas de reagentes ou produtos, tá? Então, assim, recapitulando, lei de conservação das massas ou a famosa lei de Lavoisier, não é? Que a gente já ouviu falar, não é? Em algum momento de nossas vidas. Então, em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou, na natureza, nada se perde, nada se cria, a matéria apenas se transforma. E a famosa lei de Proust, ou lei das proporções constantes. A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Então vamos lá, não é, para as leis ponderais, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Cadê a canetinha? Josemar. Daí vamos. Então, assim, o que diz as leis ponderais? São leis que estabelecem relações entre as massas das substâncias, tá, que participam das reações químicas. Então, dentre elas, citamos a lei da conservação das massas, tá, que é a lei de Lavoisier, e a lei das proporções constantes. Né, a galera que está em casa aí do primeiro ano, quiser fazer um print, né, já pode. Então, vamos lá. Vamos aplicar. Uma coisa seguinte, básica, não é, e que todo mundo conhece, não é, ou quem não conhece vai conhecer, é como fazer um brigadeiro. Aquele brigadeiro, né, gostoso que a mãe, o tio, a tia, o pai, não é, ou você mesmo, né, já fez ou vai aprender a fazer. Então, na preparação de um brigadeiro, a gente vai o quê? Utilizar a lei de Lavoisier e utilizar a lei de Proust, tá? Para fazer esse brigadeiro, o que a gente precisa? Né? Leite condensado, chocolate em pó, mais manteiga, que vai formar doce de brigadeiro, tá? E aqui, em excesso, que pode ser o quê? Que um desses reagentes foi, em determinada situação, ou experiência 1, ou experiência 2, ou experiência 3, tá? Foi colocado em excesso, que a gente já vai falar sobre isso. Então, é o seguinte, leite condensado, né? O primeiro experimento, ele diz o quê? Não é? Eu tenho 400 gramas, tá, de leite condensado, tá? Eu tenho o quê? X de chocolate em pó, é o que eu quero descobrir, tá? 20 gramas de manteiga, que vai formar o quê? 500 gramas, tá, de brigadeiro, ou seja, meio quilo de brigadeiro. Bom, aí eu penso, como é que eu calculo, não é, esse X? E aí surge o quê? A primeira lei de Lavoisier, não é? Onde eu vou aplicar. E o que eu vou aplicar? Que a soma dos reagentes, tá, é igual à soma dos produtos. Então, o que eu posso verificar? Cadê a tela branca?
Espera aí. Tela branca, produção. Não tem. Então, vamos utilizar aqui. Espera aí. Então, ó. Então, qual é o valor de x? Perdão. Então, qual é o valor de x? É aqui que eu... Tá? Então, qual é o valor de x? Então, eu tenho o quê? 400 gramas mais x, que vai o quê? Somar com 20 e vai formar o quê? 500 gramas de brigadeiro. Então, o valor de x, então, isso daqui tem que dar 500 gramas. 400 mais 20, 420 gramas. Portanto, o meu x é quanto? 80. Então, 80 gramas. Ou seja, a somatória, não é? A somatória de 400 mais 80 mais 20 vai formar 500 gramas. E guarde isso daqui, por quê? A primeira situação, não é? A proporção que é correta, a gente vai usar como base para encontrar os valores nas outras situações. Bom, mas aí pensando tal, vamos colocar uma outra situação. Em vez de 400 gramas, tá, de leite condensado, eu coloquei 420. Tá? E aí eu vou ter o quê? 80 gramas de chocolate em pó e manteiga eu vou ter o quê? 20 gramas, que vai formar 500 gramas. E aí ele quer saber o quê? O valor de Y. E o que, que é o Y? Excesso, tá? E quando a gente fala em excesso, não é? A gente está falando em sobra, tá? Então, ou seja, tudo aquilo que sobra, guarde isso, bem isso, que a gente chama de excesso. Então, excesso é sobra. Então, vamos comparar. Praticamente, o que, que eu tenho? O doce de brigadeiro formado na situação 2 é o mesmo. A quantidade de manteiga é a mesma. A quantidade de chocolate em pó é a mesma. Porém, o que, que eu percebo? Houve um acréscimo de 400 gramas, foi para 420 gramas, não é? Então, esse acréscimo é de quantas gramas? 20 gramas. Então, o meu Y aqui, tá? O meu Y aqui é de 20 gramas, tá? E como que eu descobri esse valor? 400, tá? Gramas, tá? Melhor, 420 gramas, tá? Que é a situação 2, menos 400 gramas da situação 1, que vai equivaler a 20. Então, meu Y é 20 gramas. E, por último, tá? O terceiro experimento. Tá? Eu tenho o quê? 200 gramas de leite condensado, chocolate em pó, agora eu tenho 60 gramas, manteiga, eu vou ter o quê? 10 gramas, e o doce de brigadeiro, que eu não sei qual valor, qual massa, tá? Foi formado. E ele está me dizendo também que há um excesso, tá bom? Daí, gente, né? O que, que a gente percebe? Aí a gente vai aplicar a lei de Proust, vamos falar de proporção. Lembra lá no comecinho que eu falei? Qual é, não é, a minha proporção correta? É a primeira, tá? O primeiro experimento. 400 está para 80, como 80 está para 20, como está para 500. Então, vamos analisar. Se eu comparar a manteiga, a primeira, com a terceira, com o terceiro experimento, de 20, pulou para 10, tá? E aí, a gente percebe o quê? Que foi para metade, tá? Então, 20 dividido por 2 vai dar 10 gramas, ou seja, 10 gramas é a metade de 20. E aí eu vejo o leite condensado. De 400 gramas, ele foi para 200 gramas, não é? Então, ele diminuiu aí a metade. Então, de 400 foi para 200, tá? Então, dividido aí por 2. Bom, mas e o chocolate em pó? Não é? Se o leite condensado mais a manteiga, não é? Diminuíram, não é? Ficou o quê? Foi para metade,
o que, que acontece? De 80, é óbvio, né, que eu tenho que ter o quê? A metade de 80 de chocolate em pó. Então, ficaria o quê? 40 gramas. Opa! Não é? Apareceu ali a lanterninha vermelha. O que, que eu penso nessa hora? A minha base aqui, o meu dado do exercício é 60 gramas. Porém, a proporção correta, tá? Não é? O que eu vou utilizar são 40 gramas. Então, eu já descobri o quê? Que o meu chocolate em pó, nesse terceiro experimento, ele está em excesso. Então, o que, que é o excesso? É a sobra. Então, o que eu tenho, 60 gramas, menos, no caso, não é? O que vai realmente ser utilizado. Então, 60 menos 40 vai ser o quê? 20 gramas. Então, o meu R aqui, tá? É 20 gramas. Bom, aí é fácil, não é? De boa, não é? Então, ó, de 400 foi para 200, de 80 para 40, de 20 foi para 10, todos, ambos, no caso, não é? Reduziram a metade. Então, meu doce de brigadeiro é óbvio, vai ser a metade. Então, a metade de 500, o meu, o R aqui, né? O meu doce de brigadeiro é o quê? 250, tá? Gramas. Espera aí. Opa. Só voltar aqui. Então, deixa eu só um minuto, espera aí. Só um minuto, galera. Então, ó, o doce aqui, né, de brigadeiro. Espera aí. O doce de brigadeiro, 250 gramas. E o meu excesso, não é? Que é o S, tá? Deixa eu colocar aqui. 20 gramas. Ok? Então, vamos. Então, ó, a resolução que a gente fez aí, de todo o coração, né? Detalhado aí para vocês. Podem fazer um print aí na tela, tá? Bom, e agora o seguinte, né? A gente tem uma novidade, não é assim? Quando a gente fala de competências socioemocionais, não é? A química está trazendo isso novo, não é? Para vocês. Então, assim, relacionar toda essa importância, não é? Das competências socioemocionais, não é? Na disciplina da química. Então, uma pergunta, não é? Vamos refletir, né? E aí o professor Josemar vai estar acompanhando, não é, o chat aí e comentando as respostas. Então, o preparo de um doce de brigadeiro, não é, envolve quais sentimentos e comportamentos para o sucesso, não é, do produto final? Então, pensem aí, um minutinho aí para vocês responderem. Beleza?
Ok? Estamos aqui, né, com muitas interações, a participação da galera, show de bola, né? Aqui tem algumas respostas, né, das proporções, vontade de comer seu brigadeiro aí, algumas, né? Nessa hora, o brigadeiro deu fome aqui, só me acertando aqui, né? O quilogramas, 200 gramas, né? A maioria aqui, o jardim... Não, essa não tem nada a ver. A questão, né? 200 gramas, a maioria aqui colocaram 200 gramas na resposta aí. Uma boa participação da galera, né? O prof... Deixa eu me encontrar aqui, né? Prof. Rosana Beiser, prof. Madalena e assim por diante. Ok, vamos lá, Toninho. Bom, gente, aí o professor Josemar acabou de falar, né, da interação do público, não é? Então, vamos lá. Reflita e responda. O preparo de um doce de brigadeiro, né, envolve quais sentimentos e comportamento para o sucesso do produto final. Então, tudo que é aquilo que a gente for fazer, não é? Que comportamentos, não é? Que sentimentos a gente vai estar ali trabalhando, né, para que a gente tenha um produto, não é, final com sucesso. Então vamos olhar listar algumas respostas. Então assim, variadas, não é? Então o que a gente precisa para produzir um brigadeiro, que é, ou seja, um cozinheiro, não é? Ou um dono de casa, uma dona de casa, né, que prepara esse brigadeiro. Uma das coisas que a gente precisa ter, o que é? Organização, responsabilidade. Você vai estar ali trabalhando com utensílios da cozinha, tá? Curiosidade para aprender, tá? A gente tem que ter curiosidade, né, para aprender. Paciência, foco, alegria e amor, tá bom? Ô, Toninho, só, né, voltando aqui, que eu estava meio perdido aqui, mas agora eu estou me localizando. Né, tem várias respostas interessantes aqui, como proporcionalidade, né, foco e proporção, dedicação, paciência, persistência, foco e persistência, foco, organização da proporcionalidade. Foram algumas respostas aqui que eu encontrei depois, ok? Ok, e a gente agradece aí de coração, né, a todos os nossos alunos aí da rede de ensino, não é, pelas contribuições. Então, vamos continuar aí, próximo slide. Bom, agora é a hora da interação pelo chat. Então, aplicar o que a gente viu, não é? Lei de Lavoisier e lei de Proust. Né? Vamos dar aí 2 minutinhos aí para os nossos alunos responderem. Vamos lá, turma.
Ok, aqui a galera participando, nós temos aqui a Procarina, né? 52 mais 96 igual 88 mais 54 mais 6. Houve a conservação da massa. Houve a conservação da massa. O Pro Luiz Fernando. A Pro Fernanda, né? Aqui sim houve a conservação da massa. Então, várias participações aí, né? Dizendo que sim, houve a conservação da massa. E alguns aqui dizendo a proporção e a quantidade de cada uma delas. Ok? Vamos lá, Toninho. Perfeito, galera. Né? Então, assim, nota 1000 aí para todo mundo, né? E eu e o Josemar acabamos de perceber que a galera mandou bem, ou seja, respondeu aí a questão com a teoria de lei de Lavoisier. Bom, o que a gente pode notar, não é? A gente tem duas possibilidades, galera. A primeira, não é, foi que alguns alunos já colocaram, né? A massa total dos reagentes, 52 mais 96, é igual à massa total do produto. Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou falando o quê? Num recipiente fechado. Então, essa é a base da lei de Lavoisier, ou seja, se o recipiente não estiver fechado, a base da lei de Lavoisier cai por terra. Então, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Tá? Uma outra forma seria o quê? Então, o que a gente percebe? Dos reagentes, eu tenho lá o etanol e o gás oxigênio. Aqui, nos produtos, eu vou ter o gás carbônico, a água, mas eu tenho um excesso do etanol. Vamos supor que o aluno tivesse, bom, se aqui eu tenho 52, que é a base, mas o excesso é 6, eu quero tirar esse excesso. Então, 52 aqui menos 6 vai dar o quê? 40, tá? 6, tá? No caso aqui do etanol, mais 96, que é igual ao quê? 88 mais 54. Então, 12, vamos somar aqui, né? 12, 9, 10, 142 gramas, que é igual aqui, 142 gramas. Então, eu teria essa outra possibilidade também para provar a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Então, eu tiro o excesso, tá? E aí, né, faço essa diferença do etanol, eu teria essa outra possibilidade. Beleza, né? Então, tá aí a resposta, tá? Vocês podem printar a tela, né? Algum aluno, né, que ficou com alguma dúvida. Bom, vamos completar, não é? Uma indústria, né? Então vamos ver aqui esse exercício, não é uma outra situação, também olhando lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então, uma indústria estudou o quê? A combustão. Combustão, lembra o quê? Queima, né? O que está queimando, não é? Que reação é essa, né, de queima? A combustão do etanol, não é? Em laboratório. Então, eu tenho o quê? O etanol reagindo com oxigênio, tá? Então, uma reação de combustão, uma reação de queima, que vai produzir o quê? Não é? Gás carbônico e água, tá? Tem excesso? Não sei, eu tenho que olhar a questão. Então, eu tenho que sempre visualizar os meus dados. Bom, e o que ele está perguntando? Ele fala o seguinte, na amostra 2, olha lá, 2, amostra 2. Então, é o seguinte, 23 gramas de etanol, 50 gramas, não é, de gás oxigênio, tá? E qual é a pergunta? Então, vamos lá, calcule a massa do gás carbônico, olha aqui, não é, ó, tá em branco, ele quer saber o gás carbônico, produto, e a água formada, produto também. Há excesso de algum reagente? Bom, é o que a gente vai descobrir. E aí, a gente vai se basear, lembra lá do brigadeiro? O que a gente fez para calcular, achar aqueles valores, não é, brincando com as proporções, brincando com a lei de Proust, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, ó,
a situação da amostra 1 aqui. Então, ó, etanol, não é? 46 corrigido, o que eu percebo? Ó, de 46, ele foi o quê? Para 23. Então, o que eu percebo matematicamente, não é? Que 46, não é? É a metade de 23. Então, aqui, ó, reduziu a metade. Eu dividi por 2. Bom, se reduziu lá a metade, então, vamos fazer a mesma coisa com os demais. E o oxigênio? 96, tá? Qual é a metade? Vamos dividir. Então, vamos ver aqui, pegar um exemplo. 96 dividido, não é, por 2. Olha lá, 9 dividido por 2 vai dar 4. E aqui 1. 16, 16 para 2, tá? Vai ser o quê? 8, 0. Então, é o seguinte, a metade de 96, ela é o quê? 48, tá? Opa! Quando eu falo opa, né, assim, o sinal vermelho, né? O que a gente percebe? Mas aqui está 54. Bom, se aqui tem uma massa maior, não é? Ou seja, é a massa dada, mas o que eu vou usar é 48, então o que eu percebo logo de cara? Que o gás oxigênio está em excesso. Vai ter o quê? Uma sobra, tá bom? Então, a gente faz o quê? 96, tá? Perdão, pegar borracha. Um minutinho, galera, vamos lá. Então, ó, eu vou pegar o quê? 54 gramas, tá? Menos 48 gramas. E aí, então, seguinte, 54 gramas menos 48 gramas, eu vou ter o quê? 6 gramas, não é a diferença. Essa quantidade, os 6 gramas aqui, não é? É a minha sobra, é o excesso. E quem é esse excesso, no caso? Gás carbônico. Então, vou colocar aqui O2, tá? Gás carbônico, simbolizando. Bom, calcule a massa, o quê? De gás carbônico produzido. Calcule a massa de água produzido. Bom, é a mesma coisa ali que eu fiz, tá? Para os reagentes. Então, proporcionalmente, aplicando a lei de Proust, né? O que eu faço? Então, de 46 foi para 23, porque reduziu a metade. A massa de oxigênio reduzia a metade. Massa de gás oxigênio, de gás carbônico, perdão, vou reduzir a metade. Então, a metade de 88 é 44 gramas. E a metade aqui tá de 54. Então, como eu fiz para as demais, tenho que seguir a mesma proporção. Então, vamos lá. 2, tá? E aí, 14 vai dar o quê? 27 gramas. Mas, professor, como que eu sei que está certo? Aí, no final, aplica-se o quê? A lei de Lavoisier. A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. A soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Então, se eu somar 23 mais 48, vai ter que dar 44 mais 27 gramas. Tá? Então, 23, vamos lá, né? 23 mais 46. Espera aí. Só um minuto. Então, ó. Vamos lá. 23 mais 48. Vamos, 1. Aqui não vai, né? 11. Dá o quê? 71, tá, ó, 71 gramas aqui. Se eu somar, não é? 44 mais 27, vai dar o quê?
também 71 gramas. Vamos olhar aqui, ó, o próximo slide aqui, para a gente estar conferindo. Né, que já está aqui, a tela está, né, o slide aqui está mais bonitinho, está arrumadinho, para vocês poderem, não é, conferir. Então, aquilo que a gente falou, ó, os reagentes, 23 mais 48, 71 gramas, e os produtos, não é, 44 mais 27, 71 gramas. Leite Lavoisier, tá? Beleza, galera? Então, vamos para o próximo aí. Agora é a hora, né, de interação pelo chat. Então, os conceitos que a gente viu, lei de Lavoisier, lei de Proust. Bora lá, tá? 2 minutinhos aí para vocês poderem fazer. Ok, temos aqui algumas respostas, professor. O José, deixa eu pegar aqui que... Opa, vamos lá. Aqui nós temos 44 gramas de CO2, 27 de água. Professora E.E. Florentina. Aí nós temos pro Leonardo, 92 gramas de etanol, ou 176 gramas de gás carbônico, 108 gramas de água. Ok. A pro Aparecida, 44,27. E alguns elogios aqui pela sua aula, aula perfeita, bem dinâmica. E vamos que vamos. Pode o professor Toninho continuando aí com a sua aula. Bom, obrigado aí a toda a galera aí do primeiro ano, né, do ensino médio, pela participação. E a gente fica o quê? Contente, não é, de vocês estarem participando aí do chat. Uma dúvida, galera, pode perguntar. Enche o saco aqui do professor Josemar, que a gente responde. Ok, estamos aí para isso. Estamos aí para isso. Então, ó, vamos só aqui, não é, dar algumas dicas, rapidamente. Então, ó, qual é o segredo desse exercício? Eu tenho aqui 4 gramas, não é, de excesso, tá, de gás oxigênio. Portanto, se eu tenho aqui adicionado 196, no caso, que foi dado a base, não é, do meu exercício, 196 menos 4, vai dar o quê? Vai dar aí, não é, no caso, 192. E o que eu percebo? O dobro de 96, galera, não é 192. Portanto, todos os outros, não é, eu vou ter que multiplicar por 2. Então, vamos lá, né? Vamos ver aqui, bonitinho, né, na próxima tela. Então, é o dobro.
Então aí, ó, parabenizando os alunos que fizeram, não é? Parabéns, é isso mesmo. O segredo está aqui, é o dobro. Então, na terceira amostra houve o dobro do gás oxigênio. Os demais dados, gás carbônico, o dobro de 88,176, e a água produzida, o dobro, 108. Um print aí, a galera, né? Vamos lá. Próximo. Bom, interação aí pelo chat, não é? Rapidamente aí, galera, tá? Vamos aí. 1 minuto, tá? Para vocês poderem fazer. Tá rapidinho, porque o nosso tempo não é, tá indo. Temos aqui algumas respostas, né, professor? A Pro Solange, 44,27. A Pro Ana Paula, 44,27. Pro Fernanda, também 44,27. Alguns aqui colocaram a proporção 7 vezes mais. Mas aqui a maioria, 44,27. Ok? E também colocaram a proporção, né? Alguns 7 vezes a mais. Vamos lá. Professor Toninho. Bom, galera, então assim, a proporção é isso mesmo, né? 7 vezes a mais. Vamos olhar por causa do nosso tempo, né? Então, o que a gente percebe aqui? Agradecendo aos alunos aí, já de antemão. O gás carbônico, né? Vários alunos, né, relataram isso, né? Realmente, houve um aumento de 7 vezes da massa do gás carbônico, da primeira amostra, né, para a última amostra. Portanto, aplicando a lei de Proust, se houve esse aumento de 7 vezes, as demais só multiplicar 7 vezes. Tá? Então, podem fazer um print aí. Bom, então, é isso. Lei de Proust, não é? Lei de Lavoisier, façam aí os exercícios, não é? Da melhor forma possível. Um beijo no coração de vocês, não é? E não esqueçam, não é, que a química é importante na vida de vocês. Josemar? Agradecemos aí a colaboração de todos, né, a paciência, a tolerância, e nas próximas aulas estaremos aí mais confiante e levando uma aula cada vez melhor para vocês. Aquele abraço a todos. É isso, galera. Falou!